bom dia, muito bom estar aqui com vocês hoje, obrigada pela oportunidade. E nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, né, que é a parábola do filho pródigo. Tem alguém que não conhece essa parábola? É muito famosa, né? Então, na última vez que eu estava aqui, nós falamos sobre as formas de ensino de Jesus, né? E nós falamos de 3 métodos que Jesus usava para dar as suas explicações e deixar o seu ensino. Um deles era o diálogo, né? Da última vez nós falamos com o diálogo de Nicodemos. E o diálogo de Nicodemos, Jesus não falava só explicando, ele despertava no outro o conhecimento. Então ele sempre conversava com uma pergunta, ele sempre procurava entender e despertar a alma daquele que ele conversava para procurar despertar a consciência. A outra forma é a parábola que nós vamos falar hoje, né? E o que é a parábola? Ela é um estudo... Está muito alto? Só um pouquinho, pode continuar. Tá. Ele é um estudo, ele é um conto, seria como um conto, porque os gregos usam a mitologia. A mitologia fala de heróis, fala dos deuses. A parábola, ela fala do ser humano. Então ela usa coisas muito mundanas do cotidiano para deixar alguma coisa ética e moral. E Jesus usou muito das parábolas. Ele tem cerca de 40 parábolas nos evangelhos, né? Que são histórias muito simples. Então ele falava ali para as pessoas da época, falava do pastor, ele falava do servo, ele falava do casamento, ele falava de coisas muito simples, deixando um conteúdo simbólico e moral muito grande. E a terceira forma que Jesus usava era o seu exemplo vivo. Então, no começo ali do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa uma explicação muito bonita, que ele fala que se tem, né, nós olhamos Jesus como homem, olhamos ele como profeta, olhamos ele como o fundador dos preceitos que ficaram religiosos depois, e tem muita controvérsia, mas a parte moral ela é inquestionável, porque ele deixou o seu exemplo vivo do que é viver as leis de Deus. Então, vamos voltar aqui para a parábola de hoje. É a parábola do filho pródigo. Aqui tem uma figura, um quadro, né, que Rembrandt fez retratando esse encontro, né, a volta do filho pródigo. Então, o que eu queria propor hoje é assim, nós vamos falar uns pedacinhos e a gente vai colocando partes do Evangelho, do Espiritismo ali. E são 4 pontos que eu queria colocar hoje, né? Um deles nós vamos falar do livre-arbítrio, porque a parábola trata muito do livre-arbítrio. A outra nós vamos falar de escolhas e de como escolher. A terceira coisa, nós vamos falar das consequências e do papel da dor. E a quarta é o amor divino. Então nós vamos falar porque o conteúdo é muito rico, a história é muito simples, mas o conteúdo é muito rico, então nós vamos tentar falar de 4 coisas. E a gente vai ter espaço no fim aqui para a gente conversar, dialogar, porque é importante a gente ter as nossas ideias também, né? E outros pontos de vista. Então, aqui mostra, né, a parábola como está retratada no Evangelho de Lucas. Tem várias parábolas no Evangelho de Lucas. Então, ela conta essa história desse filho que ele pede para sair de casa, tem uma experiência e depois ele conta do seu retorno à sua casa, né? Agora, é interessante porque, começando, a parábola começa de uma forma assim, até confrontadora. Eu até me perguntei, e eu conversei bastante com meu marido a respeito disso, mas por que Jesus colocou uma coisa tão audaciosa, tão severa já no começo? Porque ele fala de um filho que diz para o pai que ele queria tudo aquilo que ele teria direito no futuro como herança, no agora, e que ele quer ir embora. Aí eu falei, mas que ousadia desse menino, né? Vou falar um negócio desse pro pai, né? Aí eu falei, mas que coisa. E eu falei, mas por que Jesus colocaria assim? Então, hoje, né? Eu até fui procurar no dicionário o termo herança. E herança é uma coisa deliberada daquele que dá. A pessoa pode escolher deixar para alguém ou pode escolher deixar para outros. Então, nós temos até o exemplo do Warren Buffett, né? Que ele deixou
ele já deu em vida grande parte da sua fortuna para fundações e outras coisas. Então a pessoa pode escolher, mas ninguém tem o direito, eu não tenho o direito de processar o meu pai e dizer que eu quero uma herança, porque a lei não me daria esse direito hoje. Vamos voltar a 2000 anos atrás. Como o pai era a autoridade máxima, não se casava, não se fazia nada sem a permissão e autorização do pai. Então vamos pensar que 1000 anos mais tarde, Francisco de Assis, porque ele não quis trabalhar com o pai dele, o pai mandou prender. Então o pai tinha direito de vida e morte sobre os seus filhos, né? E os filhos deviam obediência aos pais. Lembramos que naquela época também Publio Lentulus era um senador romano, ele teve uma desavença que foi retratada há 2000 anos, houve um mal entendido, ele mandou excluir, colocou a esposa para fora, ela não tem direito, ele teria direito a mandá-la matar também. Mas ele não faz isso, então quer dizer, e a lei judaica era ainda mais rígida que a lei romana com esse tocante à autoridade paterna. Então, olha que coisa, como que Jesus coloca já nessa parábola o filho falando de uma forma completamente desrespeitosa, audaciosa, com o pai, demandando algo que ele não tinha de direito, ele só quer metade da minha herança, né? Até de uma forma prática, a gente nem sabia se esse pai podia, porque os recursos estavam ali, ele tinha funcionários, ele tinha gado, ele tinha tudo, ele queria se, né, colocar metade desse dinheiro disponível e dar tudo para o filho. Então, isso tudo fica uma coisa muito confusa. Nós só conseguimos entender isso se a gente olhar a figura do pai como Deus. Porque Jesus veio nos apresentar, porque nós tínhamos o conhecimento até então daquele Deus vingativo. Deus de Abraão, ele era vingativo, ele era duro, ele era, né, assim, impositor. E Jesus introduz um pai amoroso e bom, né? Nesse contexto, a gente consegue entender que o filho ali, apesar de estar agindo de uma forma inadequada e desrespeitosa, o pai simplesmente dá aquilo para o filho. Ó, tá bom, meu filho, né? E ele pratica uma coisa chamada não interferência. Como é que são os nossos relacionamentos humanos? É assim que a gente se trata uns aos outros, com a não interferência? Não, né? A gente gosta de dar palpite na vida alheia e a gente espera que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente quer, né? E tem um escritor chamado Marshall Rosenberg, ele já faleceu, mas ele morava aqui na Califórnia. E ele fala que muitos dos nossos problemas de relacionamento humano são devido a 3 coisas, que nós usamos a linguagem, se nós soubéssemos usar a linguagem do amor, nós não teríamos tanto conflito. Mas ao invés disso, nós usamos a linguagem da culpa, do medo e da vergonha. Então seria como se o pai falasse: ai, meu filho, depois de tudo que eu fiz por você, você quer me deixar. Então essa é uma linguagem da culpa, que muitas vezes a gente, sem querer, sem perceber, usa isso e causa muito ressentimento, né? Do medo: se você fizer isso, eu nunca mais vou falar com você, eu não vou te ver, né? Então aquela coisa da ameaça, que a gente coloca o ultimato. E a terceira coisa é vergonha. Todo mundo vai ficar sabendo como você tratou o seu pobre pai, né? Então, são coisas muito comuns e que trazem muita dor também. E esse pai não usa nenhuma dessas coisas podendo. Ele teria autoridade, ele poderia ter colocado o filho para fora, ele podia ter feito uma série de coisas que nós podemos pensar aqui e escolhe não fazer nenhuma delas, né? Aí, nós vamos pensar na palavra livre-arbítrio, porque nós sabemos que uma coisa que nos é dada por Deus é o livre-arbítrio. E eu procurei, eu não sei porque aqui eu estou vendo coisas completamente diferentes, deixa eu ver se eu volto aqui. Não sei o que acontece aqui, porque aqui eu vejo isso, eu vejo aqui, não sei. Então, falando do livre-arbítrio, né, e agora tá ótimo, obrigada. Eu olhei essa definição no Wikipedia, e que ele fala que é a faculdade de tomar decisões por vontade própria. Olha que bacana, né?
Então tem uns termos aqui que nós vamos olhar e depois nós vamos olhar do Espiritismo. Então que ela fala que é a capacidade de escolher de acordo com a própria vontade, sem coerção externa determinada, quer dizer, a nossa liberdade de escolha. E dá 4 atributos. Um é autonomia. Você pode escolher pela sua própria vontade. A segunda, para a gente ter escolha, a gente tem que ter várias opções. Então, mais de uma opção nos é determinada. A terceira, aí que interessante, que na própria Wikipedia fala disso, responsabilidade moral. Uma vez que nós escolhemos, nós nos tornamos responsáveis pelas consequências daquela atitude, porque fizemos de livre escolha. E a outra é o discernimento. Olha que interessante, uma virtude que nós falamos muito pouco é o discernimento, que é avaliar as opções com base no próprio julgamento. Quer dizer, quanto mais conhecimento nós temos, melhor a nossa possibilidade em escolher. Não faz sentido isso? Eu achei muito bacana. Eu falei, olha que legal, que o próprio Wikipedia fala inclusive da parte moral, né? E aí, nós vamos olhando aqui o que o Espiritismo nos fala, né? Então, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, pergunta 121, ele fala assim, que o homem foi criado simples e ignorante. Ignorante porque ele não conhece nem o bem nem o mal, nós somos criados iguais, né? Na pergunta 119, ele fala que se nós tivéssemos sido criados perfeitos, nós não teríamos o merecimento. Olha que interessante aqui. Tem um tema de mérito, porque a escolha traz o seu mérito. Nós podemos escolher, mas também temos o mérito da nossa evolução. Quer dizer, é uma coisa conquistada, é uma coisa que não nos é dada. Então nós não fomos criados perfeitos para termos este mérito. Na pergunta 123, ele diz: a sabedoria de Deus reside na liberdade de escolha que oferece a cada um. Por assim, cada um tem o mérito de suas próprias obras. Por isso que o pai ali, representando Deus, não interferiu no filho. Ele lamentou, ele ficou triste pelo filho, porque ele sabia que o filho estava fazendo uma escolha ruim. Mas ele não interfere, e assim Deus nos trata, né? E depois ele fala que não haver a liberdade de escolha, né? Como é que é que eu não consigo ler? Está muito pequeno. Fosse provocada por algo estranho à vontade do Espírito, né? Então, aqui de novo, então, interessante, eu só quis marcar esses pontos, porque eu queria só colocar esses pontos, porque essas palavras, elas ficam bem firmes aqui. A gente olha mérito, a gente olha vontade, a gente olha escolha, né? E a gente olha merecimento. São todas essas palavras que estão interligadas no processo evolutivo. Então, é o seguinte, nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós vamos chegar à perfeição. Isso é uma coisa que já está determinada. O como essa evolução vai se proceder, nossa vontade. Né? Faz sentido? Tem mais um elemento aqui que é interessante. Falando comigo, você pode perguntar uma coisa? Isso aqui um dia fala um pouquinho. Então, a outra coisa é que o livre-arbítrio tem uma relação entre livre-arbítrio e conhecimento. Né? Quanto mais a gente conhece, melhor a escolha que a gente pode fazer. Isso não faz sentido? Né? Como Jesus falou, o conhecimento te liberta. O conhecimento liberta. Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, tudo bem, deixa, né? Enxergo que está aqui, mas tá bom. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais a gente tem capacidade de escolher, né? E o livre-arbítrio se desenvolve à medida que nós enriquecemos o nosso conhecimento. E veja que o Espiritismo traz muito disso, amai-vos e instruí-vos, né? Que quanto mais a gente estuda, tem alguém conhece o Yogananda, que tem o Templo de Siniras? Uma das coisas que ele fala no livro dele, ele fala assim, olha, se vocês ainda não têm o desenvolvimento moral de fazer as coisas por amor, façam por inteligência, porque sabe que você vai sofrer fazendo mal, já não faz. Então a gente pelo menos já começa a usar a inteligência para depois se chegar na prática do amor, né? Agora vamos voltar. Então a gente está falando do livre-arbítrio, a gente falou da escolha, da vontade, do mérito. Vamos olhar
a escolha feita pelo filho pródigo, né? Então, a gente fala, tá bom, se a gente tem essa possibilidade de fazer escolha, se a gente tem a oportunidade de escolher, como é que a gente sabe se a gente está tomando uma decisão boa ou ruim? Aí, se a gente for olhar no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos, na parte moral, ele fala que todas as virtudes têm seu mérito, mas a mais meritosa é baseada na caridade desinteressada, aquilo que é feito para o outro, então dar de mim para o outro, né? E tem outra pergunta que fala, qual que é o indício mais característico da imperfeição? Aí ele fala o interesse pessoal, né? Porque a gente sabe que aquilo que é colocado no orgulho, no egoísmo, ele está desviando da lei de Deus, porque esse capítulo também explica que nós somos felizes quando nós estamos de acordo com a lei de Deus, quando nós desviamos, nós sofremos, né? Agora vamos voltar para o filho pródigo. Ele estava desinteressado, ele falou assim, pai, eu quero ir porque eu quero ajudar as criancinhas que estão sofrendo, eu quero me doar aos outros, foi isso que ele fez? Quem que ele estava pensando? Ele estava pensando nele mesmo. Em nenhum momento ele falou, nossa, porque tudo bem que o filho quer morar fora, mas ele não falou, olha pai, como é que eu faço para me certificar de que você vai estar bem, o que eu posso fazer para ajudar você a estar bem cuidado, como é que você vai ficar. Ele em nenhum momento questiona nada. Ele só pensa nele mesmo, né? Então o interesse, e também Kardec fala muito sobre o interesse material e como isso nos prende, né? Então, ele falou assim, ele partiu para um lugar muito distante e lá dissipou sua herança vivendo dissolutamente. Não apenas foi a decisão de sair, mas também a vida que ele teve dá a impressão que foi uma vida de festa, né? Uma vida de aproveitar a vida e que não tenha feito nada para adquirir conhecimento, para ajudar o outro, para servir a comunidade que ele tivesse. Desperdício. Então, foram as escolhas que ele fez. E nós sabemos que as escolhas não foram muito felizes, né? Agora, o que a gente sabe das nossas escolhas? Uma vez que nós temos, a gente leu ali no comecinho, que uma das características do livre-arbítrio é que nós tendo a liberdade de escolha, nós nos responsabilizamos pelas suas consequências. E o que aconteceu com o filho pródigo? Bom, aqui fala que depois dele esbanjar tudo, houve uma fome, houve um período ali de seca na região, e ele começou a passar penúria. Então ele tinha vários amigos que estavam ali aproveitando enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, depois o pessoal, né, deixou ele ali sozinho, e ele começou a passar fome, e ele não tinha, a única coisa que ele conseguia, ele conseguiu um emprego ali para ajudar a guardar os porcos, ele não conseguia nem comer as vagens que os porcos tinham. Então ele estava numa situação muito triste, né? Então a gente vê aqui que a semeadura é livre e a colheita obrigatória, né? Fica bem clara, né, o que aconteceu com ele ali, né? Então, tem uma conversa que a gente sempre tem no Espiritismo, será que a gente precisa sofrer? Né? E o Livro dos Espíritos fala que nós não precisamos passar pela dor, né? A pergunta 614, quando fala da lei natural, ela fala, olha, a lei de Deus é a única necessária à felicidade do homem, indica o que se deve ou não fazer, e o homem sofre quando se afasta dela. Quer dizer, quando nós estamos em 100% harmonia com as leis de Deus, nós não sofremos. Né? Veja que a prece de Francisco de Assis, ele fala, Senhor, faça-me instrumento da sua paz. Ele quer ser um veículo de Deus a todo momento. Isso é viver em harmonia com Deus. Então, quando fala lei natural, é um resumo das leis divinas, né? Existe um código de leis divinas. O Livro dos Espíritos fala que essas leis estão dentro da nossa consciência, porque nós sabemos, né, quando nós fazemos alguma coisa que não está bom, mesmo que a gente queira justificar e tal, a gente não se sente bem desviando do bem, né? E quanto mais consciência nós temos, mais essa consciência está desperta e mais elas nos guiam. Então é importante a gente estudar, porque também a gente treina a nossa consciência, esse é um bom instrumento a nosso favor, né? Porque quando a gente está com ela adormecida, a gente pode cair em mais erros. E aqui eu coloquei um pedacinho de Leon Denis falando que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento
e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de fazer sentir logo que se fizer a harmonia. É a mesma coisa, mais ou menos, que ele está falando, né? Então, a importância, porque o Leon Denis fala muito da importância do conhecimento e da vontade. Porque a vontade é a nossa força de vontade, e o conhecimento nos guia, né? Um dirige e o outro esclarece. Então, vamos lá. Aí tem uma parte muito interessante, voltando ao nosso filho pródigo. Essa parte aqui, ela é muito interessante, porque fala da tomada de consciência. Ele fala, uns falam cair em si, outros falam entrando em si, né? E ele fala, peraí, os servos do meu pai têm uma vida melhor que a minha, porque eu estou aqui vivendo com os porcos. Então ele entende, e aqui, pela primeira vez, ele tem responsabilidade pelos seus atos. Ele fala, eu pequei contra o meu pai, pequei contra Deus, eu não mereço ser filho do meu pai, mas eu vou pedir para o meu pai para que eu viva como um dos seus servos, e já vou ficar feliz com isso. Veja a diferença daquele filho que queria tudo, que podia tudo, que tinha direito a tudo, para o filho que diz, eu não tenho direito a nada, e vou pedir para ser um servo, e já vou ficar feliz com isso. Olha a diferença. Esse cair em si é a tomada de consciência. Quando a gente para de culpar a vida e culpar os outros, a gente fala, o que eu estou fazendo para a minha felicidade, como eu posso mudar, né? Então, muito interessante aqui, essa parte fica assim na parte principal da história, é o cair em si. Porque a partir do momento que ele caiu em si, ele pôde mudar. Ele não estava mais sofrendo, aí ele pode voltar para casa, a volta, né? Então aqui, nessa tomada de consciência, eu achei tão legal esse desenho. Sabe como que eu fiz? Eu pedi pro AI fazer, pro inteligência artificial. Eu falei, faz o filho pródigo caindo em si. Deixa eu pensar aqui, criou essa imagem. Então aqui, Leon Denis também fala que para acabar com o mal social é necessário levar a alma humana à consciência do seu papel, fazer-lhe compreender que sua sorte somente dele depende. Olha que interessante. Então, a vitimização nos prende muito ao mal. A gente entender, peraí, o que eu posso fazer daqui para frente? Não posso mudar o passado, mas daqui para frente, o que eu posso fazer para mudar, né? E o Kardec explica também, no livro Céu e Inferno, que ele fala que o arrependimento é o primeiro passo da maturidade, para a maturidade moral. Então ele já está aqui chegando num passo diferente. Ele saiu um filho arrogante, mimado, e ele fala, peraí, o que eu fiz com meu pai não está certo. Ele não está culpando mais a vida, ele fala, o que eu fiz não está certo, né? Eu me coloquei nessa situação, e agora eu vou, mas eu não vou mais demandar nada, eu vou oferecer ser um servo ao meu pai, porque o que eu fiz com ele não estava certo. Então, diferente atitude. E Kardec fala também da reparação, né? Que nós não é só o arrependimento, nós precisamos de alguma forma criar as condições que sejam também a reparação, né? Então, quer dizer, a expiação que ele está passando, a expiação é o sentir o mal, porque quando a gente está alienado ao mal, a gente está fazendo mal sem saber. A expiação é já sentir, falando, nossa, que feio aquilo, né? Não precisava ter feito aquilo. Então já é um sentimento que vem com arrependimento. E aí vem a reparação. O que eu posso fazer e, né, como o Joana de Angelis diz, o bem que se faz apaga o mal que se fez, né? Então a gente procura com o bem chegarmos até o Pai, né? E aí, essa parte mais bonita também, né? Que ele é a volta dele para casa. Aqui tem muita simbologia nessa explicação. Porque o pai era a figura autoritária. O pai ficava sentado, o filho vinha até o pai, como a gente fazia com os reis antigamente. Tá? Então, você vem com a figura e o pai levanta e vai até o filho. Também Jesus quebrou todas as regras nessa parábola, né? Ele vai até o filho. E o filho não se humilha.
Ele não coloca, ele não espera o filho falar o que você fez, olha como é que você me deixou, por que você fez isso comigo. Eles não entram nessa. O pai fica feliz, ele já entende que o filho voltou modificado, né? Que o filho está desperto. E ele ele coloca um anel no filho que representa, né, a legitimidade, é meu filho. Então ele não vem como um servo, ele coloca um anel, quer dizer, dá aquele anel que geralmente representava a família. Ele dá a capa, que representa poder. Ele pede para que façam uma grande festa para tornar público aquela volta do filho, para que todos fiquem sabendo. Então ele legitimiza o filho de várias formas, né? E festejar, quer dizer, uma celebração à volta do filho. Então ele deixou vários pontos aqui para a gente entender a alegria de Deus em nos receber de volta, né? Agora, tinha uma terceira pessoa nessa história, que nós não podemos esquecer. Tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho falou, peraí, o que é isso? Eu tô aqui o tempo todo, fiz tudo que o senhor mandou, e esse meu irmão que viveu uma vida dissoluta, que desmanjou dinheiro, agora volta e tem festa, eu nunca tive uma festinha? Como assim? Né? E é interessante, é muito interessante, tem um livro do Kai Bashuto que fala parábolas que Jesus contou, que ele fala bastante desse filho mais velho. Que muitas vezes nós somos esse filho mais velho, que é obediente, entre aspas, mas não quer se livrar das suas paixões. Porque esse filho estava lá, mas ele não estava desperto, ele queria uma coisa em troca do pai. Tanto que ele fica indignado quando o pai vai dar para o outro. Ele fala, não, eu que tenho que ser o preferido, eu que estou fazendo aqui, ele também queria alguma coisa em troca. Né? Então, ali você vê uma inveja, né? Que ele não estava ainda harmonizado. E é interessante que o pai recebe o filho pródigo e corrige o filho mais velho. Né? Ele não foi falar a verdade, filho, você que é o meu preferido, porque você não saiu de casa. Ele fala, meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Mas esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então ele falou, por que você está aqui reclamando se você está aproveitando de mim o tempo todo? Você está aqui comigo, por que isso te incomoda? Então é interessante a gente refletir quando nós agimos como irmão mais velho, quando nós agimos como filho pródigo, né? Porque nós podemos tomar diferentes papéis, né? E aqui é o caminho do bem, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pra ficar. Só fecha essa tela aqui pra mim, que eu não consigo usar uma coisa. Bom, eu não vou ver aqui. Então, Então, aqui vocês estão conseguindo ver, né? O caminho do bem. É que não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas ao nosso favor. Em todos aqueles os quais dirigamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios da treva que eventualmente se nos incorporem ainda no fundo mental. Né? Então é interessante que aqui André Luiz está falando para a gente que a gente se colocar em harmonia com o bem
nós vamos cada vez mais conseguir nos libertar desse mal que nós trazemos de várias existências, né? Porque nós temos aqui os nossos equívocos, as nossas ignorâncias, então nós podemos entrando nessa vibração de entendimento e amor, né? A gente vai entrando nessa, a gente consegue se libertar, né? Então, olha que interessante, porque nós falamos aqui no começo do interesse pessoal. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Fica bonita essa explicação, né? É um texto grande, não estava enxergando aqui, está muito pequenininho, mas veja que aqui eu achei que esse texto ele exemplifica muito que nós estamos falando do nosso mérito, do nosso esforço e da nossa vontade. Que nós podemos todo dia escolher ser um pouquinho, a gente pode fazer um pouquinho por dia, um pouquinho mais de pensamentos bons do que ruins, um pouquinho mais de perdão, de tolerância, um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de compaixão com a dor do outro. Esse pouquinho, e ele usa a palavra imunologia em nossa vida interior. E ele fala que nós não precisamos sofrer as enfermidades, as doenças, se a gente colocar esse esforço em ação. Porque o filho pródigo não sofreu por vingança e punição de Deus. Não foi que o pai mandou ele ter uma vida difícil, ele mandou os servos ir lá e falou, olha, quem deu um emprego para o meu filho, não sei o quê. Então, lembra que nós tínhamos um entendimento daquela época de um Deus que punia, que vingava, que tinha preferência, preferia uma raça a outra. E Jesus ofereceu esse Deus amoroso e bom que ama todos, uma só tribo, né? E todos, ele fala, todas as ovelhinhas ele queria de volta. Então ele coloca essa coisa do amor e que se nós entendermos e entrarmos, quanto mais rápido nós entrarmos em sintonia com esse amor divino, mais felizes nós seremos, né? Então, era o que eu queria compartilhar hoje, né? Então, essa história, que ela parece simples, né? Ela é relativamente curta, né? Mas ela traz bastante conteúdo para a gente pensar. Nós falamos do livre-arbítrio, nós falamos das escolhas, do como escolher, né? Nós falamos sobre o papel da dor, que ela não é necessária, ela não é uma coisa mandatória, ela pode ser escolhida se assim for, e dura o quanto nós quisermos que ela dure, né? E falamos do amor divino, que ele está sempre preparado por nós. Então, Deus não exige que nós estejamos com ele, mas nos espera de braços abertos, né? E Jesus aqui deixou veio representar esse amor divino, nos deixa esse convite. A palavra jugo, né, que nós falamos de jugo sobe, e era uma coisa que era usada para emparelhar os bois, então era um pedaço de madeira que os bois ficavam emparelhados, e essa palavra também usava como servidão, como peso. Então quando se falava o jugo do Torá, é que as leis eram tão rígidas que aquilo era um peso, né? Como que tinha que fazer, como que tinha que usar comida, como tinha que comer, como tinha que fazer os rituais, como tinha que limpar as coisas que podiam não fazer. Então eram umas coisas pesadas. E Jesus diz que o jugo é suave e que o fardo é leve. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então é um convite, porque tudo com amor é mais suave, né? E o convite, a mensagem dele foi uma mensagem de amor. Então esse foi apenas um exemplo, né, em uma das suas parábolas, uma de suas muitas parábolas, que deixa a história de um pai, né? Muitas pessoas não chamam a história da parábola do filho pródigo, elas chamam da parábola do pai compassivo, porque é o pai, é o amor do pai que fica aqui, que independente do que o filho faça, ele ama e recebe. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Fazer uma curiosidade ali, vinde a mim, não vende. Não vão vender ninguém, vinde.
Tá vendo? Eu preciso de óculos novos, da Leonardo. Então é isso, meus amigos. Obrigada. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te damos por mais este dia, pelas bênçãos derramadas, pela cura, pela libertação, pela oportunidade de aqui estarmos em mais este dia aprendendo, nos melhorando. Rogamos, Senhor, pelos teus filhos, nos quatro cantos da terra, por todos aqueles doentes, por seus familiares, para que tenham suas dores aliviadas, seus corações tocados. Vibramos por todos os locais em conflito, para que haja a paz. Rogamos, Senhor, por nós mesmos, por nossa transformação a cada dia. Sabemos que temos um Pai amoroso e bom, que nos recebe e nos acolhe, que aceita os nossos defeitos, nossas imperfeições, que estende suas mãos a todo momento, como o filho pródigo. Que possamos, Senhor, ter a clareza de mente e de coração, para entender quando erramos, para aceitar que podemos melhorar e voltar ao caminho da casa do Pai. Que possamos ter compaixão, Senhor, pelos irmãos que retornam à casa do Pai ainda que erraram, pela nova oportunidade de serem melhores. Então, gratos que somos por tudo que recebemos, pedimos por todos aqueles que aqui não puderam estar aqui hoje presentes, que da mesma forma receberam as tuas bênçãos, o teu amor, que possamos retornar aos nossos lares, onde quer que vamos, protegidos, amparados e iluminados. Que se for da tua vontade, Pai, que aqui possamos estar novamente, na próxima semana, para mais uma reunião nessa tua casa de amor. Que assim seja, Senhor. Pede para